Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe hoje Haroldo Dutra Dias. Este companheiro é dedicado à divulgação do Espiritismo, escritor espírita. Seja bem-vindo, Haroldo. Obrigado. Para mim, mais uma vez no Visão Espírita, em Ribeirão Preto, essa cidade maravilhosa, essa região do interior de São Paulo. É sempre uma alegria muito grande para mim vir aqui. Haroldo, muito nos tocou assistindo vários dos seus trabalhos que estão produzidos e disponíveis no portal, estão disponíveis na internet, mas muito nos tocou assistindo alguns trabalhos teus quando você fala da importância das dores da alma, né? Como isto marca a cada um de nós. O tempo passa muito rápido, as exigências materiais se ampliam, as relações são frágeis, os problemas se apresentam e as dores surgem. As dores da alma continuam sendo as mesmas? Continuam. Há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo Cristo Consolador. E é uma frase que nos toca muito, é uma mensagem dos Espíritos lá, dizendo que na dor, Deus nos igualou. Então, a dor é aquele local no sentido espiritual falando, né? É aquele momento em que nós nos tornamos humanos e idênticos. Então, quando se perde um filho, não importa mais se você é sírio, ou se você é coreano do norte, ou se você é americano. Perder um filho é idêntico em qualquer latitude, em qualquer longitude do planeta. Quando você enfrenta uma doença grave, uma dificuldade, né, orgânica, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua classe social. Às vezes você tem todo o dinheiro do mundo e ele não é suficiente para debelar aquela doença. Então, no momento da dor, é um momento em que a gente experimenta uma profunda igualdade, uma solidariedade profunda com o gênero humano. Aí nós começamos realmente a ser universais. A dor tem essa capacidade de agregar, de nos colocar na medida do humano. Porque às vezes a gente vive acreditando que somos deuses, né? Que não vamos morrer, não vamos adoecer, que tudo vai funcionar, que tudo vai ser na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer, que eu determino tudo, que tudo está no meu controle. E aí a vida tem essas lições que são pedagógicas para nos posicionar na condição de criaturas, de seres humanos. Nós, assistindo também o seu trabalho, e nós vamos insistir para falar de assistir o seu trabalho, porque o nosso telespectador vai sendo convidado constantemente. Inclusive, tem um canal do Evangelho bacana. Tem, Evangelho Espiritismo. E agora eu estou com um canal no YouTube também, né? Um canal oficial, Haroldo Dutra Dias. Né? Então, tudo isso é um convite para que você que está nos assistindo amplie a sua percepção. E lá num dos trabalhos do Haroldo, ele faz uma afirmativa: todas as famílias estão vivendo uma tragédia.
Essa é uma afirmativa que você coloca e vai bem ao encontro do que nós estamos presenciando no dia a dia e no cotidiano. Como nós, como o Espiritismo, como o Evangelho, pode ajudar, pode colaborar para que essas tragédias diminuam? Assim, nós chegamos a essa constatação vivendo, andando nas ruas. Então você conversa com um amigo, um colega de trabalho, uma colega de trabalho, um companheiro, uma companheira de movimento espírita. Em todos os lugares que a gente vai, você conversa, é uma família, um está enfrentando alguém, está com uma doença, o outro alguém suicidou, numa outra o pai de família ou a mãe de família perderam o emprego, o empresário sofreu um revés, perdeu tudo, ou empresária. Então há sempre um drama. A gente vive hoje um momento dos dramas. E nós temos absoluta convicção de que o Espiritismo, na sua feição de Consolador prometido, ele não vai tirar a sua dor. Até porque ele não pode fazer isso. Porque a dor, ela tem uma função pedagógica. Ela tem algo a nos ensinar. Mas o Espiritismo, ele contribui com duas coisas que nós consideramos assim vitais. Primeiro, ele dá um sentido à vida. Porque o grande problema quando você está atravessando uma dor, você pode perder tudo. Pode perder a paciência, é normal, a gente perde a paciência. Você perde a coragem, é normal. Você perde a esperança, às vezes, no momento. Mas nós não podemos perder o sentido. Porque se a gente perde o sentido da vida, aí é uma porta para o suicídio, é uma porta para a loucura, aí a criatura se retira da vida. Então, o Espiritismo, ao nos mostrar que somos espíritos imortais e que qualquer situação vivida nessa vida é temporária, não pode ser eterna, é um momento, é uma travessia, é uma passagem, ele nos dá um sentido. Então você sabe que vai atravessar, você sabe que na outra margem há algo diferente e que é preciso então baixar a cabeça e seguir. Seguir. E o outro aspecto é que ele nos imuniza do desespero. Porque dor, quando mistura com desespero, é tragédia. Então, desesperar jamais, como diz a música, desesperar jamais. Então, a dor pode não diminuir, é o que a gente diz. Você perdeu um filho, uma filha, perdeu uma pessoa amada, sofreu um abandono afetivo, a dor não acaba. A dor vai ficar ali. No caso de um ente querido que partiu, a dor só vai acabar quando você reencontrar com ele no mundo espiritual. A dor não acaba, mas o desespero sim. Então você encontra uma força para esperar. Esperar. O momento em que as coisas vão ser restabelecidas. Então, dar um sentido à vida e nos imunizar do desespero, eu considero que é a joia preciosa do Consolador prometido. Assistimos também num vídeo, e vamos insistir para conversar sobre isso e falar das dores, né? Porque às vezes o nosso telespectador está nos assistindo, né? E pode entender que alguns são imunes às dores, né? Que não atravessam, né, os seus problemas, né? Não vivem cotidiano. E me lembro bem que num vídeo, que eu vou deixar você pesquisar qual, como nós fazemos, você diz assim que você participava de uma reunião mediúnica e chegou uma pessoa, uma médium nova que você não a conhecia, ela não te conhecia, né? Porque eu estou querendo dar isso para dar um exemplo do que é a dor e de que, né?
E você recebeu neste dia, a hora que terminou a reunião mediúnica, ela foi te procurar, não te conhecia e que precisava te dar uma informação dos espíritos. Exatamente. E ela ficou constrangida, porque primeiro que ela não sabia o que eu estava vivendo, né? Que era realmente um momento muito difícil, né? Muito doloroso. E desesperada eu não estava, mas a gente fica batido, que é natural. Não é? É natural. E a gente precisa ter consciência disso. Mas ela conhecia das palestras e as pessoas têm uma ideia de que você está fazendo uma palestra, você está aparecendo no YouTube, então você está imune à dor. Você está imune às situações que são de todos nós, seres humanos, né? Isso não é verdade, né? Não é verdade. E ela ficou constrangida, né? Porque eu acho que os espíritos falam, você vai dizer isso para falar, não vou falar isso, eu vou falar isso para ele, né? Aí ela chegou constrangida e falou, você me desculpa, né? Mas me insistiram muito para eu te dar um recado aqui, eu vou te dizer, aí você avalia, né? E deu o recado, E foi um recado importante para mim, né? Porque a gente não consegue falar em profundidade daquilo que você não viveu, né? Então, naquele momento, eu pude a experiência, né? Porque ela disse assim, olha, os espíritos pediram para te dizer, toda dor, todo sofrimento tem data certa para acabar. Então, aquilo para mim foi a esperança. Aí eu senti a força consoladora do Espiritismo. Porque ele não está dizendo assim, você não vai sofrer, isso é mentira. Aí seria uma promessa falsa, seria uma enganação. Dizer, você não vai sofrer. Ele está dizendo assim, não há dor interminável. A dor tem data de validade. E chegou a data, ela é retirada totalmente. Nós não sabemos a data. Então, eu entendi que ali me cabia o quê? A esperança. Esperar. Esperar o momento em que um novo aprendizado, novas questões a vida poderia trazer depois daquela experiência. Então isso é bom porque a gente fala de uma consolação, mas é de uma consolação que nos torna mais forte. Mais forte. Não é uma consolação de passar a mão na cabeça ou incentivar a fragilidade, não é isso. Né? Ela é uma consolação que produz fortaleza espiritual. Fortaleza. E nós precisamos de fortaleza. Muita fortaleza. Sobre isso, às vezes o nosso telespectador, você que está nos assistindo, conversando aqui com o Haroldo, e o Haroldo conversando com você, eu vou usar uma frase que ele usou também em um dos seus trabalhos, né? Muito bacana, é uma frase até engraçada, né? Mas nós vamos tocar num assunto agora que fala direto para você, que talvez seja o seu problema. E como nós às vezes precisamos falar dos nossos problemas e eles precisam ser expandidos para que encontremos o remédio e o Haroldo pode nos ajudar a encontrar um remédio. Você disse uma frase interessante. Eu ri sozinho. Eu estava preparando o material, né? Meu filho, meu pai, do que você está rindo? A frase é mais ou menos assim, se eu contar os meus problemas para um carroceiro, até o cavalo chora. Essa eu aprendi, é curioso, né? Essa eu aprendi com um senhor. Ele é do interior, assim, e ele estava na capital. E aí a gente perguntou, como é que o senhor está? Ele falou, meu filho, se eu contar meus problemas com o carroceiro, até o cavalo chora. Mas estava lá forte, firme, enfrentando.
Uma das principais causas que nos é trazido pelo Espírito Verdade está lógico e transparente no Livro dos Espíritos e também em toda a obra espírita e também no Evangelho segundo o Espiritismo, que as bases, as raízes dos nossos problemas, das nossas dificuldades, estão no orgulho e no egoísmo. Né? Nós espíritas informamos que a Terra está numa fase de transição, né, de melhorias, mas o que percebemos é que o egoísmo parece que está maior, que o orgulho continua firme. Como entender esse momento que atravessamos, aonde vivemos juntos, porém aparentemente uns distante dos outros? Eu penso que os espíritos, quando a gente estuda profundamente a obra do Kardec, aquilo que os espíritos revelaram para ele, e a obra subsidiária, a obra do Chico e outras psicografias, a obra do Divaldo, né, e outros, Ivone Pereira, são unânimes essas obras em nos apontar que necessariamente nós passaríamos por um período de esgotamento. Então, grosseiramente dizendo, você vai comendo porcaria, comida vencida, vai comendo. Chega uma hora que o organismo precisa expelir isso. Ele não consegue digerir mais. Não é? Então aí vem um vômito, uma diarreia e tudo que acompanha esse processo. Né? A desidratação. E aí você passa por um período em que você não consegue alimentar, em que você fragilizou. Então, a humanidade, emocionalmente e intelectualmente, há muitos séculos, ela vem ingerindo tóxicos, venenos, e foi se alimentando. E agora, o organismo não suporta mais. Então, a natureza está gritando. A natureza está gemendo, a natureza está com cólica renal, de tanto ser agredida pelo ser humano. As nossas cidades estão chorando. Tamanha a violência com que a gente vive. A violência com que a gente loteia, com que a gente organiza o trânsito, a violência com que a gente circula na cidade, a violência com que a gente distribui as riquezas, a violência com que a gente busca conforto, a prosperidade, não é? Então é uma ilusão coletiva e isso provocou uma congestão. Então nós estamos vivendo a congestão. É natural. O que nós não podemos é confundir a congestão com o organismo. Quer dizer, o fato de você ter uma diarreia não é que o seu organismo não presta. É o seu organismo está atravessando um momento difícil, mas ele vai superar. Se você tratar, se você seguir, é o caso do mundo. A Terra é uma escola abençoada, mas ela está gemendo. Ela está num momento em que ela precisa colocar para fora. E é o que nós estamos assistindo. Mas, passada essa crise, nós tenhamos a certeza de que é natural a retomada ao processo saudável de vida. Ao processo saudável. Então os espíritos fizeram questão de dizer para Kardec, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que o maior percentual dos nossos sofrimentos são culpa nossa e da presente vida. Porque às vezes a gente imagina que os nossos sofrimentos, é tudo causa passada. Não, eles já foram sinceros. A maior parte é o que você está fazendo agora. Então é por causa do nosso temperamento, é por causa da nossa maneira de ver a vida, daquelas crenças que a gente adotou. Então eu digo, vamos falar da sociedade brasileira. E mesmo nós espíritas, nós temos uma crença de que ter poder é fazer pose e humilhar o mais simples. É uma crença.
Então você tem uma pessoa que ele chega numa empresa, ele começa num cargo lá embaixo. E aí ele critica o chefe, nossa, mas ele é soberbo, ele é orgulhoso. Passam-se os anos, ele se torna chefe e ele age idêntico. Porque ele associa sucesso com ser arrogante e humilhar as pessoas. É interessante isso. Você chega no ambiente empresarial, as pessoas chegam a associar eficiência com arrogância. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O arrogante é a pessoa mais ineficiente do mundo. Por quê? Porque ele toma a equipe e ele faz ela produzir por alguns meses, mas em poucos anos ele destrói a empresa. Porque ele cria conflito, ele cria ódio, ele cria ressentimento, ele atrapalha tudo. Então é uma produtividade ilusória. Ilusória. O verdadeiro líder é aquele que respeita, incentiva, estimula, corrige, orienta, ajuda. Esse é o que faz a longo prazo. Então são crenças que nós temos. Crenças que nós temos. É uma pessoa assim, ela sacrifica tudo. Tudo em nome da prosperidade financeira. Quando ele alcança a prosperidade financeira, ele olha para o lado, a vida dele é um deserto. Um deserto. Porque todos os relacionamentos dele são baseados no que ele tem, até com os filhos. Os filhos olham para ele e veem um caixa eletrônico. Aí quando a pessoa se dá conta disso, ela sofre. Mas esse sofrimento é de agora. É a pessoa que está construindo. Porque ela elegeu valores agora. Ela está fazendo isso com a vida dela. Não são coisas que estão acontecendo. É ela que está construindo isso. Então nós temos aprendido que o Espiritismo só pode te ajudar se você estiver disposto a abrir mão desses valores e absorver os valores do Cristo. Em todas as áreas da vida. Porque nós não estamos falando aqui de religião apenas. Nós estamos falando de valores. Então, quando você absorve isso, né, o valor da simplicidade. A pessoa imagina que simplicidade é um mal feito, mal arrumado, a coisa de má qualidade. Não! O simples é você não buscar as coisas por status. Você buscar as coisas pelo que elas são. Então eu posso ir num restaurante simples, ter uma comida caseira e ser o almoço mais maravilhoso da minha vida. Estou entre amigos, entre familiares, aquela comidinha caseira e aquela coisa maravilhosa. E você pode ir no restaurante mais caro do Brasil e ter um péssimo almoço. Porque você estava com pessoas artificiais que não estavam minimamente interessadas em você, que só estavam ali por causa de interesse pessoal, que estavam te usando como um meio para alcançar os objetivos dela, e você encenou uma peça. Encenou uma peça num ambiente de luxo. Então, não é? Agora, você pode ir num restaurante de luxo também, com amigos, com pessoas queridas e viver também uma noite ou um almoço maravilhoso. Mas não é a coisa, é a atitude. É a atitude. É a atitude que usa as coisas. Mas hoje nós estamos deixando as coisas nos usarem. Inverteu-se. Inverteu, né? Inverteu. Então, esses valores, eles mudam na nossa vida. Quando você começa a adotar, pensar no outro. É o que eu falo. Se todos saíssem de casa, entrassem dentro do carro, pensando no outro, resolveu o problema de trânsito. Resolveu. Mas todo mundo entra num carro e sai querendo resolver o seu problema. Aí o trânsito vira um caos. Porque é todo mundo querendo resolver seu problema. É a lógica.
lógica, é lógico isso. Então, nós sofremos por conta desses paradigmas, dessas mentiras que nos ensinaram e que a gente vive nelas. Nós vivemos na mentira, numa série de mentiras. E a violência, a desorganização, a miséria e a pobreza são apenas consequência dessas mentiras. Dessas mentiras. É interessante isso, né? Você sabe que nós refletimos agora, eu lembrei aqui de uma passagem do Chico, né? Que foi contada sobre o Chico na feira, né? Olha, ele vinha muito. Contaram uma passagem do Chico na feira, que estavam acompanhando ele na feira e ele foi comprar tomate. O Chico ia cedo na feira, né? Então ele foi comprar tomate. Então ele pegava um tomate bom, mais ou menos, um bom e um ruim. Ô Chico, por que você foi à feira, você está pegando tomate bom e está pegando tomate ruim também? Ele falou assim, o que será que vai ter para quem chegar mais tarde? Ou seja, ele pegava um tomate bom e um ruim para deixar bom também para quem fosse. Estamos longe, né? Estamos longe. É porque essa visão do coletivo. Né? É do coletivo. E aí a gente preocupa, porque olha que coisa interessante, né? Nos ensinaram que você tem que ser o melhor, você tem que tirar o melhor para você, ainda que seja força. E aí o que acontece? Nós estamos vivendo isso. Então você alcançou o melhor, você mora no melhor lugar, você tem a melhor condição, é sequestrado, tem um assalto, vive a violência urbana. Então, será que funcionou? Será que valeu a pena? Valeu a pena? É uma pergunta que... Se nós tivéssemos buscado o melhor para todos, não seria melhor? Né? Então, não é uma coisa artificial. Nós não estamos falando aqui de política. Isso não. O que é artificial? Nenhum método que começa de fora para dentro vai funcionar. Vai funcionar. Por isso que a metodologia do Cristo é a mais eficaz. Primeiro você reforma o homem, o ser humano. E aí o ser humano reforma o ambiente em que ele está. Então a reforma começa no ser humano. Né? Esse primeiro programa Visão Espírita está chegando a seu término e nós queremos dizer ao telespectador que continuamos com o programa Visão Espírita com o Haroldo na próxima semana. Esperamos você, contamos com a sua presença e a nossa conversa com o Haroldo continua. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.